Olá, meu nome é Rômulo de Aguiar Araújo, sou advogado criminalista, professor, coordenador do curso de pós-graduação de Direito Penal e Processo Penal do IBCC, e hoje vou tratar com vocês um tema que se chama o estado de coisas inconstitucional e o sistema carcerário brasileiro. Basicamente, eu divido essa exposição em três partes. Na primeira parte eu vou falar sobre alguns dados do sistema carcerário brasileiro. Depois vou falar sobre a ofensa a direitos fundamentais previsto na Constituição Federal, em leis infraconstitucionais e tratados internacionais. E por último vou falar sobre o estado de coisas inconstitucional e a DPF que está em trâmite no Supremo Tribunal Federal desde 2015, que trata sobre esse tema. Tá? A princípio, nós temos dados sobre o sistema carcerário brasileiro que são apresentados pelo Departamento Penitenciário Nacional, tá? São os dados do Infopem, em que a sua última versão é de final de 2017, foi lançada agora em 2019. De posse desses dados e também do Banco Nacional de Monitoramento das Prisões, do CNJ, a gente consegue verificar que algo que já é conhecido por todos, que é a superlotação do sistema carcerário. Atualmente, através dessa última pesquisa de 2017, nós temos aproximadamente 1.507 estabelecimentos prisionais no Brasil. Dentro desses estabelecimentos prisionais, nós temos mais de 726 mil pessoas recolhidas, né? E dessas 726 mil pessoas, elas são distribuídas em pouco mais de 440 mil vagas, tendo um déficit aí aproximadamente de 303 mil vagas no sistema carcerário, né? E esse caos, como a gente tem conhecimento, ele é nacional. Em todos os estados da federação nós temos esse problema quanto à superlotação. Até a título de curiosidade, aqui no estado do Paraná, nós temos aproximadamente 50 mil presos para 18.723 vagas. Então o déficit também é muito grande. E o estado com maior população carcerária, o estado de São Paulo, mais de 250 mil presos, né? E o déficit de vaga também é gigantesco. Nós temos uma ocupação populacional dentro dos presídios de 170%, um pouco mais de 170%. Só de posse desses números, a gente já consegue imaginar o caos que o sistema carcerário se encontra atualmente. Só que as ofensas a direitos fundamentais, elas não param por aí. Porque, consequentemente, se nós temos um número aproximadamente de 423 mil vagas, os dados de 2017, nós podemos imaginar que o planejamento é para esse número de vagas. E quando você tem um número tão superior a esse de pessoas recolhidas no Brasil, o planejamento não acaba não alcançando a todas essas pessoas. Então, atrelados aos problemas de superlotação, você tem N outros problemas quanto à saúde, à educação, ao trabalho para essas pessoas que se encontram no sistema carcerário brasileiro, tá? Eu separei também mais alguns dados que são importantes para vocês, quem gosta de pesquisar sobre esse tema, que são referentes à idade dos recolhidos, ao nível de escolaridade deles, e a etnia, ou a raça que está recolhida nos estabelecimentos prisionais, tá? Basicamente, nós temos aí uma população carcerária entre 18 e 29 anos que alcança aí 53,90% da população. Essa população carcerária ela também se modificou ao longo dos anos. Antes a gente tinha uma população carcerária um pouco mais velha, pessoas com, a maioria das vezes, famílias constituídas e tudo mais. Hoje a população jovem é aquela que é encarcerada, né? Se você pegar uma faixa entre 18 e 29 anos, são todos ainda em formação, em busca de trabalho, algo do gênero na sociedade, que acabam sendo recolhidos aos estabelecimentos prisionais e perdem essa fase da sua vida recolhidos, tá? Além disso, o índice de educação dessas pessoas também é muito baixo. 52% dessa população carcerária tem ensino fundamental incompleto ou ensino fundamental completo, dentro dessa primeira faixa, entre analfabetos, fundamental incompleto e completo. Então o nível de escolaridade também dessa população jovem é muito baixo, o que reflete especificamente no recolhimento deles. Além, né, das pessoas pretas ou pardas,
que alcançam aí um número de 54% da população, da população carcerária, enquanto quando você faz uma comparação com a população brasileira, isso potencializa ainda mais esses números, né? Além de a constituição familiar ser um fator importante nesses números, o Banco Nacional de Monitoramento das Prisões apresenta que o índice de pessoas solteiras recolhidas no sistema carcerário chega quase a 80%. Eles falam lá em 78,07%, enquanto o Infopem 55%. Só desses dados, o que a gente consegue verificar é que a população encarcerada hoje, ela é jovem, ela é de baixa escolaridade, ela é pobre e na maioria das vezes ela é preta ou parda. Esses números refletem esse grau de violência que nós temos dentro das prisões e o grau de estigmatização dessas populações também fora das prisões, né? O que a gente consegue verificar é que essas pessoas, elas têm poucos privilégios fora do sistema carcerário, e isso reflete no encaminhamento delas para esse sistema carcerário, enquanto as posições antagônicas, né, quando a gente fala em crime de colarinho branco ou pessoas mais abastadas, elas estão imunes à justiça criminal, o que acaba ampliando ainda essa desigualdade na aplicação do direito penal, basicamente, a essas pessoas. Então, os números do sistema carcerário, basicamente, são esses. Só que, em complemento a isso, nós temos também um alto índice dentro desses números de pessoas presas sem condenação, tá? O Banco Nacional de Monitoramento das Prisões apresenta que 241.090 pessoas são presos sem condenação. Isso alcança aí 40% da população carcerária, o que já é um dado alarmante e conhecido por todos. E quando se fala em execução da pena, ela provisória ou definitiva, somado a isso, os presos com execução provisória somam 148.472 pessoas, mais 24,65%. Então, se você pegar esses números aí de 726 mil presos no Brasil, basicamente 65% ou quase 65% dessa população ainda não tem sentença penal condenatória transitada em julgado. Isso reflete que o Brasil prende muito, mas muitas das vezes uma prisão que acaba sendo desnecessária. Algo que reflete a respeito desses números e que também já é oriundo de um projeto de audiências de custódia e também com uma determinação do Supremo Tribunal Federal na análise da DPF que fala do estado de coisa inconstitucional, são as audiências de custódia. As audiências de custódia, elas ocorrem diariamente no Brasil, agora por determinação do Supremo, e dados de final de 2016 apresentavam que de 172 mil audiências, quase 50% delas as prisões foram relaxadas por atuação dessas audiências de custódia, que se não fossem realizadas, muitas dessas prisões se manteriam. Então a audiência de custódia vem para refletir essa ideia de um sistema jurídico que prende muito, mas que na maioria das vezes prende de forma ilegal ou desnecessária, o que acarretaria aí numa diminuição da população carcerária de grande forma, sem levar em consideração ainda, obviamente, mandados de prisão em aberto que nós temos no nosso país, em que poderia potencializar e muito esses números, tá? Esses dados são de 2017, tá? Final de 2017, mas agora no começo de 2019, um estudo do mapa da violência no Brasil falou que a população carcerária já chega aí a 810, 812 mil pessoas. Então o número de presos no Brasil é muito grande. E até se você for analisar esses dados do Infopem, o Brasil na década de 90 tinha 90 mil presos e hoje, em 2019, a gente alcançou um número aí de mais de 800 mil pessoas presas. Então o salto ele é gigantesco. E se fala muito em superpopulação justamente porque é dessa superpopulação carcerária que todos os outros problemas eles acontecem. Como eu falei, você tem um planejamento para um número X e acaba recebendo um número 3x para você cuidar, e a burocratização da verba do Fundo Penitenciário Nacional também atrapalha a implementação de direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente para essa parcela da população. Então, basicamente, esses são alguns dados, né, sobre o sistema carcerário que
por si só já alarmam aí toda essa situação, todo esse problema do sistema carcerário. Mas, partindo para um segundo momento, o que a gente consegue verificar também é, no Brasil, quando se fala em violação massiva de direitos fundamentais, que é o caso do estado de coisas inconstitucional, surgem algumas perguntas sobre falta de legislação, tá? O que, na nossa execução penal, não é o problema em si, porque nós temos uma legislação que abarca diversas situações e preserva direitos e garantias fundamentais nesse sentido. Se nós formos pesquisar, a Constituição Federal traz inúmeros direitos e garantias fundamentais, o Código Penal também, o Código de Processo Penal também e a Lei de Execução Penal, número 7.210, apresenta isso como concordância à Constituição na preservação desses direitos e garantias fundamentais. O que nós temos é, o sujeito quando comete um crime, um fato típico, ilícito e culpável, e há a possibilidade de punição, ele, se for processado e condenado ao final, vai perder o seu direito à liberdade, dependendo da sanção que for aplicada a ele. Só que a Lei de Execução Penal fala que tem que executar a lei, mas o preso preserva todos os outros direitos que não são retirados pela lei e pela sentença penal condenatória. Então a Lei de Execução Penal vem e corrobora com inúmeros direitos previstos constitucionalmente, tá? E esses direitos, então, via de regra, deveriam ser preservados. Nós temos lá, por exemplo, na Constituição Federal, que trata no seu artigo 1º, inciso 3º, da dignidade da pessoa humana, no artigo 5º, que vai falar sobre o princípio da legalidade e anterioridade da lei, a possibilidade de retroatividade da lei penal somente em benefício do réu, garantias de individualização da pena, tanto no momento da criação da lei, da aplicação da lei pelo julgador e também na fase de execução penal, além de N outros direitos fundamentais previstos, basicamente, que preservam a individualização da pena de acordo com crime, idade e sexo do apenado, além da preservação da integridade física e moral do preso. Tá? Então esses são os direitos previstos na Constituição Federal que foram estabelecidos também e recepcionados através do Código Penal, Código de Processo e Lei de Execução Penal. Só que nós temos também inúmeros tratados internacionais que tratam sobre essas questões, que tratam sobre preservação de direitos fundamentais, como é o Pacto de Direitos Civis e Políticos de 66, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Convenção para Tratamento mais Humanizado dos Presos, as regras de Mandela, as regras de Bangkok, que estabelecem parâmetros para preservação desses direitos fundamentais da população carcerária, o que infelizmente acaba não ocorrendo nas celas brasileiras. Eu, com todo respeito à nossa Carta Magna, eu digo isso aos meus alunos, que dificilmente você vai encontrar um preso recolhido numa cela brasileira que tenha preservado os seus direitos fundamentais. Tá? É inconstitucional a forma como a execução penal é executada no Brasil, como a pena é executada no Brasil. A legislação, ela tem um importante papel, ela tem garantias previstas, no entanto, a forma como isso é aplicada foge muito ao que se espera. Então, a legislação, basicamente, ela existe. O que falta é a aplicabilidade dessa legislação. A partir disso, o que ocorreu? O partido, o PSOL, ingressou com uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, uma DPF de número 347, para tratar sobre o estado de coisas inconstitucional. O que seria esse estado de coisas inconstitucional? Como o nome é quase autoexplicativo, nós teremos que verificar a coisificação do ser humano, através dessa análise de um comportamento contra eles de um estado de coisas inconstitucional, porque isso ofenderia basicamente as previsões constitucionais e os direitos estabelecidos a esse sujeito. Então vamos lá. Qual que seria essa ideia de estado de coisas inconstitucional? Primeira coisa, seria possível o seu reconhecimento quando houvesse uma violação massiva de direitos fundamentais. O que são esses direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são aqueles que são inerentes ao homem e que devem ser preservados
pelo Estado, pela Constituição. Basicamente, qual que seria a ideia? A Constituição vai positivar esses direitos fundamentais e, em determinado momento, vai proteger o sujeito do próprio Estado. Em algumas dimensões, o Estado não pode ofender aquele direito fundamental e, em alguns outros momentos, o Estado tem que garantir o exercício daquele direito fundamental, como, por exemplo, o direito à igualdade, liberdade, direitos sociais e assim por diante. Então, esses direitos fundamentais são inerentes ao homem e eles necessitam dessa preservação. Um problema que surge é a respeito da nomenclatura desses direitos fundamentais. O próprio legislador brasileiro, o Constituinte, ele confunde ou dá nomes diferentes às mesmas circunstâncias. Então a gente já chegou a falar em direitos do homem, direitos fundamentais, direitos humanos internacionais, direitos fundamentais humanos, mas basicamente são direitos previstos constitucionalmente que são de extrema importância, de extrema relevância para o homem. Só que nós não podemos esquecer que o sujeito encarcerado, ele também carrega esse direito à preservação dos direitos fundamentais. Em que pese a população compreenda que esse cidadão que cometeu um crime, que foi preso, ele adquire, digamos assim, um status de não cidadão, os direitos fundamentais existem para preservar esse sujeito, mesmo nessa condição de quando ele comete um crime. Então não é porque ele cometeu um crime que ele vai perder todos os seus direitos. Ele só vai perder aqueles que a lei determinar e que forem impostos por uma sentença. Dito isso, o PSOL ingressou com essa ação entendendo que há efetivamente dentro do sistema carcerário uma violação massiva desses direitos fundamentais. O que no primeiro momento da minha fala eu trouxe para vocês, isso é inegável, tá? Quanto ao número de presos no sistema carcerário, quanto às condições em que esses presos estão cumprindo as suas penas nas prisões, em celas insalubres, comendo comida estragada na maioria das vezes, recolhidos às vezes em containers em que a sensação térmica passa dos 70 graus. Então são dados extremamente alarmantes que ofendem sem dúvida esses direitos fundamentais dos presos. Nesse sentido, essa ideia de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental vai por essa violação de direitos fundamentais. Mas só isso? Não. Por quê? A violação desses direitos fundamentais tem que ser uma violação massiva. Não pode ser uma violação individual de um sujeito. Ela tem que ser de uma grande população, ou uma grande faixa dessa população. O que, se a gente for analisar também dentro do sistema carcerário, como eu já disse para vocês, a gente consegue vislumbrar isso. São mais de 726 mil presos, ou, pelos dados mais atuais, mais de 800 mil presos nessa situação. Então eu tenho uma violação massiva de direitos fundamentais, sem dúvida. Só que, somado a isso, a ideia da DPF vem com uma falha estrutural. O que seria essa falha estrutural? Não é uma falha só do sistema carcerário na ponta, na saída, na execução penal. Não. Ela passaria pelos três poderes, tanto pelo legislativo, quanto pelo executivo e pelo judiciário. O legislativo, no momento da criação da lei, por omissão de criação de leis. O executivo, na falha da aplicação da lei, corte de verbas ou contingenciamento de verbas, e o judiciário, obviamente, na apreciação da garantia ou na preservação ou promoção desses direitos fundamentais. Dentro dessa ótica, o que a gente acaba visualizando? A legislação, ela existe. Então, o problema maior dessa falha estrutural não é a omissão quanto ao órgão legiferante, aquele que prevê as garantias fundamentais, os direitos fundamentais desses presos. Porque, como eu já disse, nós temos a Constituição Federal, o Código Penal e de Processo, além da execução penal, que tratam desses temas, e tratados internacionais que o Brasil é signatário, que também trata desses temas, quanto à preservação e ao cumprimento de pena humano. Tá? Então, a omissão legislativa ela não é tão gritante assim. O problema maior, sim, a gente tem na execução. Tá? Quando eu tenho o contingenciamento de verba ou uma não manutenção dessas unidades prisionais para que se preserve esse direito. Um dado que é interessante, que eu sempre falo para os alunos, e eles ficam sempre
confusos a lei de execução penal prevê cela individual de 6 metros quadrados que tem a condição de aeração, insolação, lavatório, dormitório e sanitário. Então a ideia da lei seria celas individuais para o preso cumprir sua pena em regime fechado. O que a gente não acaba vendo na prática. Nós temos aí penitenciárias em que nós temos 10, 12, 20 cadeias públicas com às vezes 50 pessoas numa cela, ou então uma cadeia pública que tem 4 celas, mas essas celas não são mais fechadas, as pessoas só são colocadas lá dentro. Então essa é um dos direitos fundamentais previstos na lei de execução penal, em concordância com a Constituição, que acabam sendo massacrados diariamente no sistema carcerário. Então, dito isso, com essa ideia de violência massiva de direitos fundamentais e falha estrutural, nós entendemos que a falha é dessas instituições, só que a reversão também tem que partir dessas instituições. Então, quando você vai estudar o sistema carcerário, o estado de coisas constitucional, da forma como ele foi importado da Corte Colombiana, que também já tratou sobre isso, sobre o sistema carcerário na Colômbia e os problemas lá parecidos com o daqui, em outros países também já foi aplicado, Estados Unidos, Rússia, Itália, o que se vê esses órgãos que apresentam essa falha estrutural na preservação dos direitos fundamentais, através da ideia do estado de coisa inconstitucional sendo reconhecido pelo Supremo, teria uma necessidade de uma atuação conjunta também desses órgãos para quê? Para minimizar, para acabar com esse problema, com essa falha estrutural. Então a ideia da arguição de descumprimento de preceito fundamental nesse sentido, que está em trâmite no Supremo Tribunal Federal, número 347, é que a relação que eu faço a necessidade do reconhecimento pelo Supremo, deixando de lado algumas outras discussões sobre ativismo judicial, por exemplo, a relação que eu compreendo, que eu entendo a decisão do Supremo seria uma quebra com essa ordem antiga, com essa falha estrutural antiga. E aí uma reorganização desses institutos, desses poderes, para tentar mudar esse cenário. Isso já foi feito na análise da medida cautelar da DPF. Já foi concedido, por exemplo, ou determinada a implementação dessas audiências de custódia que eu já falei para vocês, que diminui a taxa de encarceramento. Isso foi um ganho, tá? Para quem trabalha com execução penal e compreende um pouco sobre isso, quem trabalha com as ciências criminais. Outra determinação foi o descontingenciamento de verbas, ou a determinação de que os estados façam análise desses números para que possa efetivamente melhorar isso. Então é uma ação que deve ser conjunta. O legislativo, o executivo e o judiciário devem trabalhar em conjunto para tentar reverter essa situação de ofensa a direitos fundamentais, dessa violação massiva de direitos fundamentais. Cada um com os seus atributos, mas que essa atuação conjunta também seja fiscalizada pelo próprio judiciário em determinado momento, para que isso não se perca, para que nós não tenhamos mais violação de direitos fundamentais no sistema carcerário brasileiro. Até porque o Brasil já vem sendo condenado pela Corte Interamericana de Direitos a respeito desses casos. Algumas prisões aqui no Brasil, algumas unidades prisionais, e nós tivemos chacinas recentemente, principalmente em 2017 e agora 2019 de novo, a Corte Interamericana já está com os olhos voltados para essas unidades e condenando o Brasil a tomar medidas nesse sentido. Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês essa ideia de como o sistema carcerário brasileiro, do jeito que ele está hoje, a violência que ocorre lá dentro, ela reflete aqui fora. Então nós precisamos de uma conscientização acadêmica. Nós estamos trabalhando dentro de um congresso, que vai ter um viés acadêmico, que tem um viés acadêmico, então a gente precisa pesquisar mais sobre isso, escrever mais, ler mais sobre isso. Um viés em que a sociedade civil tem que tomar consciência através dessas nossas pesquisas para a gente poder mudar essa agenda política voltada efetivamente para uma proteção de direitos fundamentais, para preservação e regulamentação desses direitos fundamentais. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo.
pelas redes sociais, @RomuloAraújoADV, e eu estou à disposição para maiores esclarecimentos. Tá? Um abraço a todos e até mais.